esta boa. Habitualmente 2 vezes, é? Duas vezes? Pode ser 2 vezes, pode ser 2 Não, mas vezes. habitualmente. Habitualmente 2 vezes. Sim, senhor. Está aberta a sessão, então. É isso. Siga. Quando amanhece. A minha história não é tão bonita como a vossa. São todas. Não é bonita porque é uma história triste, de certa forma. Quando Saca os guardanapos. Quando eu e o David fomos para a Guiné fazer voluntariado, antes de ir, eu tive que pedir autorização ao hospital para poder estar lá a fazer o voluntariado. Era uma aluna de medicina ainda, portanto ainda pouco sabia. Mas pronto, achava que ia ser uma experiência gratificante para mim e também um bocado para aprender outras realidades. E entrei em contato com o diretor clínico de lá para perguntar um bocado quais eram as patologias mais comuns lá, também para me preparar de certa forma para o que ia encontrar. Portanto, ele falou-me que seriam as gastroenterites, as pneumonias e a malária. E, pronto, pneumonias, gastroenterites, tudo bem, domínio, aqui é comum também. Malária eu vou ter que estudar, pronto. Mas pensei, pneumonias e gastroenterites cá é uma coisa que a gente trata e que se resolve facilmente. Portanto, e então fomos para lá, normalmente de manhã ia sempre para o hospital, não tinha horas para sair, eles não comiam a hora do almoço, aquilo era prolongava-se até à tarde, porque acho que começámos já a perceber que era normal eles lá só faziam uma refeição por dia. E então quando acabava o turno no hospital, ia ter com o David, normalmente também já tinha acabado as aulas e estávamos um bocado com os miúdos no orfanato. Houve um dos dias que nós chegámos ao orfanato e uma das crianças que tinha 4 meses, lá, na altura que nós chegámos lá haviam 2 crianças que estavam com 4 meses de idade, bastante distintas. Aliás, uma delas nós, enquanto estávamos lá, descobrimos que tinha problemas de desenvolvimento, já era estudante de medicina, mas já estava habituada a ver crianças e já tinha percebido que ela tinha alguns atrasos para a idade que não eram normais. Ou seja, entre as 2 crianças, se havia uma criança que não iria sobreviver, a gente pensava que seria essa criança, não é? A Anabela era a outra criança que era super espibitada, super rochuchudinha, super querida e nós estávamos sempre, tanto com uma como com outra, não é? Mas houve um dia que chegámos lá e a Anabela, com os seus 4 mesinhos, estava com uma gastroenterite. Como aquilo é um sítio onde há muitas crianças, decidimos que nós estávamos noutra casa, lá perto, disse, olha, se calhar vamos levar a Anabela connosco, assim também não contamina as outras crianças e vamos estando mais de olho nela. E passámos a tarde com ela lá no nosso quarto e ela sempre cheia de diarreia. Nós estávamos a leite, mas não funcionava, ela estava sempre a perder, vómitos, diarreia. E então fomos falar com um médico de lá, na altura estava a jogar as cartas, debaixo do... Jogar as cartas, ou seja, o que o médico faz, não é? Joga cartas. Não, é mesmo assim, os médicos estão lá, já tinha acabado o turno dele, estava debaixo das árvores a jogarem todas as cartas, chinelos, isso aqui, deixa cá ver, aperta aqui, aperta lá, vamos para o hospital. Fomos para o hospital com ela, pronto, ela vai ter que ficar aqui a fazer hidratação. E eu, pronto, até aí tudo normal, é o que acontece também cá em Portugal. Às 3 da manhã, batem-nos à porta, a Anabela morreu. Tipo, foi assim, tipo, quê? Uma criança com quem nós tínhamos estado há pouquíssimo tempo, que super espibitada, super saudável e assim, a Anabela morreu. Foi tipo, acho 4 meses. Sim. Foi tipo, acho que foi assim um choque de realidade, não é? Porque até ali estava a correr tudo muito, muito bem dentro da realidade deles. Claro que é um sítio onde se passa dificuldades, mas as pessoas, apesar das dificuldades todas que têm, parecem pessoas felizes com a vida, ou seja, dão muito valor às poucas coisas que têm. Sim. E então, de certa forma, nós já estávamos encantados com aquela felicidade deles, com aquela alegria das crianças, mas de repente aquela coisa tipo, morreu, uma gastroenterite, tipo de ontem para hoje, ela ontem estava bem, hoje morreu. Nós levantámos àquela hora, fomos para o hospital, aquilo, não há luzes na rua, não é? Então estava completamente escuro e acho que tanto eu como o David reparámos que tipo, o céu estava super estrelado e até comentámos, já viste como está o céu? Foi assim uma coisa... ir ao hospital tão bonito, aquela dicotomia de
Pesado, mas bonito. Sim, pesado, muito. E íamos os dois para o hospital e eu pelo caminho sempre, não, se calhar vamos cá lá, e não era a Anabela. Não deve ser. Ou então não morreu, eles acham que morreu e se calhar não morreu. E chegar lá e vê-la afogada em soro, porque ela estava literalmente afogada em soro, tinha feito soro a mais, foi assim uma cena, para mim foi traumatizante. Claro. Já vi muitas pessoas morrerem antes e depois disso, mas acho que uma criança de 4 meses choca sempre mais. Não é assim uma Sim, coisa. ela era uma gastra. É pesado, é E pesado. com uma coisa que tu pensas. Supostamente achas que nunca na Em vida. Portugal é tão raro acontecer, não é? E ali é tão comum uma criança morrer com uma gastroenterite. Nós estamos mesmo impotentes às vezes perante coisas simples da vida, porque lá, sei lá, porque não há vacinas, porque não há cuidados, não tem a possibilidade de ter os cuidados que nós temos cá com a alimentação. Tu como médica tens qual era o diagnóstico de porque é que ela morre de O problema não é gastroenterite? o Porque já estava... diagnóstico. O problema não é diagnóstico, fazer diagnóstico é fácil. Agora, o problema é que as gastroenterites aqui, muitas delas são prevenidas porque as crianças são vacinadas. As que apanham não são tão graves, ou seja, não são bactérias tão graves, não levam a desidratações tão graves. E depois os cuidados que têm também são diferentes. A vigilância, não é? Sei lá, os conhecimentos dos profissionais que lá estão, que não estou a dizer que eles sabem muito e para os meios que têm fazem muito. Não podem fazer mais porque também têm limitações, não é? Se nós aqui já temos, não é? Se nós aqui já temos, estamos sempre entupidos nas urgências, imagina o que é. Nós estávamos lá, era um hospital inteiro com 2 médicos. Houve um dia que uma médica com quem eu estava na obstetrícia foi à capital fazer qualquer coisa e ela disse: Sofia, estás tu a tomar conta da obstetrícia? Eu, aluna de medicina, ela disse isto, imagina como é que eu fiquei nesse dia. Pânico zero. Nunca tinha feito um parto Tem de que fechar o vida. serviço, tem que fechar o serviço com o médico. Estavas tu conta? Não, aquilo lá, há um livro que se chama O que fazer quando não está um médico. É assim que se trabalha no hospital, porque é muito comum não haver um médico. I wanna be